Olá! Hoje vamos falar de como lidar com medo e insegurança no empreendedorismo. Vamos fixar aqui. Quem vai estar com a gente hoje é a Nadir Paz. Sem aqui, tudo bom? Coloca o seu nome aqui para eu saber. Hoje a gente vai falar sobre como lidar com medo e insegurança. Olá, Isa. Oi, Oi, pessoal. Nadir! Tudo bem? Bem, e você? Como está? Também, saudade de você. Pois é, precisa vir aqui nos visitar novamente. Tem muita É, coisa para conversar. Rose, Rose, seja muito bem-vinda. Rose empreende, né, Rose? Rose empreende, coloca aqui pra gente. O que você faz, Rose? Coloca aqui se você é empreendedora. Quero te conhecer um pouco mais. Isso Hoje a gente aí. vai falar sobre algo aí muito importante, né? Que vem linkar com a live que a gente fez ontem. Ontem, eu e a Márcia Nadir falamos sobre a venda através das redes sociais. E falamos que Legal. muitas vezes, né, falar de vendas para os empreendedores parece algo assim assustador, né? Quando você vai falar de vendas, parece que você É, está falando assim de um assunto eu, polêmico. pois é, eu vi ontem uma parte da live de vocês. É por aí mesmo, dá um friozinho na barriga, mas é algo importante, tem que se desafiar e encarar, aprender, né? Buscar recursos que daí o medo vai embora, né? Vamos falar sobre isso hoje. Isso Né? Tudo que mesmo. é novo dá um certo receio, mas às vezes é porque a gente não tem recurso, não tem todo conhecimento, e aí tem saídas para a gente aprender e ficar expert para o negócio evoluir, né? Para não impactar negativamente, né? Vamos falar sobre isso. Como vencer esses medos, né? Para coisa que a gente não conhece ainda. Sem dúvida. E é possível, né, Nadir? Acho que Claro. isso é muito importante, né? A gente. Oi, Lúcia, seja bem-vinda. É possível, né, a gente trabalhar esses medos, principalmente aí quando a gente começa a trabalhar autoconsciência, autoconhecimento, né? Que com certeza você vai falar sobre isso com o pessoal. Mas nós já passamos por isso, né? Nós já tivemos medo na Sim, nossa transição de carreira. com certeza. Com certeza, Nadir, já muito tivemos. obrigada, tá? Mais uma vez, assim, eu agradeço, porque, assim, você é uma profissional incrível. Quando eu falei, né, que eu ia estar falando com você hoje, já teve umas duas pessoas que me mandaram mensagem, ai, a Nadir, eu vou estar lá, ela é maravilhosa. Então, assim, você sempre aí direcionada, né, para contribuir. Você com uma experiência, uma bagagem, né, anos trabalhando com desenvolvimento de pessoas, com diversas formações. Então, quero te agradecer, né, por vir aqui contribuir com as pessoas e ajudar. Porque é algo muito importante, tá, Nadir? Assim, eu atendo diversas empreendedoras, você também, que tem essa dificuldade, né? Tem realmente esse desafio e precisa lidar com isso, né? Com esse medo e com essa insegurança. Vamos lá, Nadir. Legal. Boa Legal, Isa. tarde. Coloca aqui, Le- MS Conceição, É, coloca seu nome, tá? isso, é a Maria, uma prima da Lúcia. Oi, Maria, tudo bem? É a Tudo Maria bem? Conceição. Isso. É normal, E Nadir, sentir medo? Fala aí. sim, sim. Antes, deixa eu te agradecer, né? A nossa parceria de sempre. E eu estou sempre aqui disposta, a gente troca, fazer, aprender, compartilhar. Então, temos aí bastante coisas juntas e com certeza estaria aqui para contribuir. Aliás, eu adoro compartilhar, né? Quando a gente fala de um assunto que a gente gosta, não é nem trabalho, não é trabalho, né? É bastante Sim, prazeroso. Então, com toda certeza, estou aqui de coração. Vamos aí levar um pouco, compartilhar um pouco dos nossos conhecimentos aí e trocar, né? Trocar ideias. Na verdade, a gente está aqui para trocar, né? Para agregar. Então, você me fez uma pergunta, né? Se é normal sentir medo e insegurança. Sim, é normal. Nós fomos programados para sentir
tem 5 emoções primárias, né? O medo, a tristeza, a raiva, a alegria e o amor. Essas são as 5 primárias, mas tem todo um desdobramento aqui de sentimentos e outras emoções que desdobram dessas 5. Essas 5 é de uma teoria do Eric Berne. Ele é um psicólogo americano, então nós fomos programados, não dá para negar, não dá para negar nenhuma dessas emoções, nem o medo, nem a tristeza, nem a raiva, que são emoções que a gente aprendeu a desqualificar desde pequenos, a esconder que a gente tem, mas na verdade não adianta esconder, ela está lá, fomos programados e não tem nada de errado sentir medo, não tem nada de errado sentir tristeza, não tem nada de errado sentir raiva, porque elas não são, assim, foi visto como negativa. Na verdade, todas têm positivo e negativo. Se não fosse o medo, talvez a humanidade já teria sido dizimada da face da Terra. O medo, ele também nos protege, ele nos dá a qualidade de ser cuidadoso, cauteloso. Ele só não pode nos paralisar. Então, os extremos é que não é legal. Mas se eu tiver ele em equilíbrio, ele é bacana, faz parte da natureza humana ter medo, tá? E a gente fica imaginando que coragem é não ter medo. Não, coragem é, embora eu tenha medo, eu tomo iniciativa, eu dou os passos, eu desafio. Isso é coragem, é estar com medo, mas se desafiar e ir, tomar iniciativa, embora com medo. Tá? Então é natural, com certeza sim, e não dá para. Normalmente a gente quer eliminar o medo, a raiva e a tristeza. Se eu matar ou esconder o medo, eu posso estar matando a fonte da alegria, do amor, do contentamento e das emoções positivas, porque tudo nasce no mesmo lugar. Tanto o medo quanto o amor, quanto a alegria. Se eu matar o medo, eu vou matar a alegria também. Boa noite, Sandra. É o mesmo canal, né? É o canal que passa as emoções, né? É o mesmo canal, tanto as emoções positivas quanto essas outras emoções que a gente acha que são ruins. E não são. A gente às vezes quer eliminar. E se a gente elimina uma, a gente elimina a outra, né? Então não tem como eliminar. Excelente. Eu só vou valorizar a alegria se eu me permitir sentir tristeza. Eu só vou valorizar a coragem se eu me permitir sentir medo. Porque todas nascem no mesmo lugar, na mesma fonte. Não dá para eu abrir mão das negativas porque dói sentir e só querer ficar com as positivas. Não dá para fazer isso. Né? Seria sentir ótimo, é sentir. Né? Sentir é sentir, né? Quem aí já pensou assim, não querer sentir medo? Coloca aqui, por favor. Eu já pensei, tá, gente? Aqui a gente sempre fala, somos humanas, né? Então não tem nenhum robô. Então seria maravilhoso se a gente pudesse só ficar com alegria, com amor. Que aí a gente ia ter que se desafiar, né? Sair da zona de conforto. E olha só como às vezes a gente pode cair numa situação, a pessoa pode sentir tantas situações doloridas que ela adota uma crença ou desenvolve uma crença. Eu não vou mais sentir. Sentir é ruim. E aí ela pode desenvolver uma crença limitante que emoção é ruim. E aí, a partir daí, ela decreta, né? Ela escolhe não sentir. Só que daí ela não escolhe só não sentir a tristeza, ela escolhe não sentir as outras também. E aí ela pode passar pela vida apática, aquela pessoa apática, sem entusiasmo, assim, parece que apagada da vida, né? Muitas pessoas podem viver assim, talvez por uma decisão que tomou de não sentir. Gente, sentir é vida, né? Sentir é vida. E aí, inconscientemente, né? Até hoje eu estava conversando com uma cliente sobre isso. Inconscientemente, cria-se o mecanismo, às vezes, só de fazer, né? Isso. Então, começa a fazer, porque eu acredito que só fazendo eu tenho valor, só fazendo eu mereço. Então, tudo isso são mecanismos inconscientes, né? Que muitas vezes as pessoas criam, né? Então isso é muito importante quando a gente toma essa consciência de que sentir é importante, né? Então que faz parte o sentir. Às vezes tem uma crença, né, que você acabou querendo aí desligar, você desliga o mecanismo do sentir e começa a fazer. Então e aí fica no automatismo, né? De fazer
E porque acreditou-se que sentir é ruim, tira do foco. Na verdade, se a gente não sentir a vida, parece que perde o sabor, né? Sentir é que dá o sabor para a vida, né? Aham. Ó, estão falando verdade. A Lúcia falou sim, com certeza, né? Quando eu falei, quem aí já pensou em não sentir, não queria sentir medo? Verdade, Nadir. Muito bom, Nadir. Nadir, você falou que o medo é positivo, né? E a gente sabe que o medo ele nos protege, né? A função positiva dele é nos proteger. Isso. Como que a E gente no, e no, sabe me- Ah, tá. Como que a gente sabe? Então, assim, o que medo em essa si, a emoção que a gente emoção é está boa. sentindo? Isso. Isso. A emoção é boa. Se ela for paralisante, aí ela começa a impactar na qualidade de vida. Enquanto o medo estiver para o cuidado, para a cautela, isso é positivo, tá? Por exemplo, se a gente não tivesse medo nenhum, a gente ia resolver pular do 15º andar? Ou então, sabe? Então, medo é cautela. Eu vou atravessar a rua, eu olho de um lado, olho do outro, se não vem carro. Isso é cautela, é cuidado. Agora, o medo paralisante é aquele que você nem sai de casa porque você tem medo de botar a sua cara na rua, porque você tem medo de, sei lá, de tudo. Isso sim Ótimo. é o medo negativo, é aquele que paralisa, que trava. Aí entrou numa patologia. É, Sim. e aí ele é extremo. Aí, por exemplo, qual é o impacto disso nos negócios? Aí você tem um projeto, você tem receio, você vai ficar protelando, ou vai ficar toda hora imaginando que pode dar errado, que não vai ser legal. O medo pode paralisar e tirar você do foco, distanciar você dos seus sonhos, te impedir de fazer uma porção de coisas que o seu coração quer, que você deseja, mas aí quando você o medo ele é maior do que a sua vontade de realizar. E quando ele passa a ser maior do que o seu desejo, sua vontade de realizar o seu sonho, ele passa a ser, ele vai tirar a sua qualidade de vida, ele vai deixar você com a autoestima baixa, com frustração, porque você não realizou o que você queria. Aí sim, ele é negativo, quando ele te paralisa. Olha que interessante isso que você falou, né? Sobre a questão do paralisar. Oi, Larissa, tudo bem? Seja bem-vinda. Ah, Larissa Gente, Matos, legal. se vocês tiverem dúvida a respeito de medo, de insegurança, principalmente aí na sua empresa, nesse momento, né? Se você está aí fazendo uma transição de carreira, porque acontece, tá? Na transição de carreira, o medo, a insegurança, coloca aqui que a gente vai te ajudar aí nesse momento. Com relação a essa questão dos negócios, né? Você falou que o medo ele é protetor, né? Ele tem a função de proteger a gente. Então, falando aí por essa ótica, quando a gente tem um negócio, qual é a nossa função, né? Então, dos mecanismos que a gente pode ter é estudar sobre aquilo, né? É pegar mais informações para depois ter uma tomada de ação para lidar com esse medo, né? Exatamente. Eu tenho medo de investir, né? Tenho medo de comprar algo, tenho medo de alugar um espaço, tenho medo de fazer um serviço novo, prestar um serviço novo. Mecanismo, né? Então eu vou lá, busco conhecimento, entendo. Mesma coisa do medo de avião, né? Quem tem medo de avião Estuda, vai pesquisar sobre. estuda Poder, aerodinâmica. não é É isso aí. isso. Buscar conhecimento para poder, porque ele está te protegendo de algo, né? Então, quando você Isso. busca conhecimento, você alimenta ele ali de informação, né? Não é isso, É Nadir, que você isso está dizendo? aí, isso, com certeza. Os problemas se dissipam à luz do conhecimento, sobretudo à luz do autoconhecimento. Então, conhecimento e autoconhecimento é tudo para a gente se libertar de medo e insegurança. A gente vai falar mais disso. Por exemplo, quem tem medo de. Vamos pegar o medo de avião, que muita gente tem medo de voar. Porque eu tenho, sei lá, quando eu penso que o avião vai estar lá em cima, você vai ficar, tem uma paura, tem gente que não viaja mesmo, né? Nunca viajou de avião porque tem medo. Olha só, deixou de realizar um sonho, de conhecer lugares, né? Olha só, né? Pelo medo paralisante. Então, o que a gente sempre orienta, vai estudar, estuda aerodinâmica e vê o porquê que o avião para lá em cima. É muito mais fácil você morrer atropelado ou de um acidente terrestre do que de avião. Por quê? Porque quando você entra no conhecimento e entende a aerodinâmica, você fica mais seguro. Caraca, realmente faz sentido. Pelo estudo de tudo, aí é o conhecimento que faz você se sentir mais seguro e entender que, de fato, a probabilidade de cair um avião é muito, olha, é de não sei quantos por um, né? Então,
Você vai falar, puxa, que azar eu estar lá e justo o meu cair, né? E assim, no negócio é a mesma coisa. Eu tenho medo de empreender, eu tenho medo de investir no negócio. Primeiro, você vai estudar, você conhece, aquilo é a tua expertise, você gosta daquilo que você faz, você avaliou o mercado, tem cliente, tem. Lógico que ninguém vai sair investindo sem fazer alguns estudos, algumas análises, buscar conhecimento, entender uma série de coisas. Conhecimento é tudo, com certeza. Luiz, querido, meu amigo, Luiz. Então, o conhecimento já começa a te tirar o medo, já começa a te dar mais segurança. Isso é uma parte. Agora, se você busca autoconhecimento, aí com certeza você vai conectar com recursos internos, porque tem o interno e tem o externo. Tá? Uhum. Se eu buscar tanto conhecer a probabilidade, o meio externo, as questões externas, os desafios externos, eu vou ter isso muito mais controle, isso vai me dar mais segurança, e aí eu também olho para dentro, né? Para trabalhar dentro, conectar com as habilidades, com os recursos, com os dons, com os talentos, que isso vai te dar também muito mais segurança. Então, trabalhar tanto externo, buscar conhecimento, entender dos assuntos e buscar autoconhecimento. Né? Excelente. A Sandra mandando um abraço. Um abraço, Sandra. Um abraço a Cíntia, querida. Trabalhei com a Cíntia. Legal. Vai ser mamãe, né? Manda notícias aí. Legal. Muito Ficou bem, com medo, é Cíntia, isso. de ser mamãe? Conta aí pra gente se ficou com medo de ser mamãe. Eu tenho medo, Cíntia. Porque para ela é a primeira, acho que ela é mamãe de primeira viagem, essa minha amiga. Abraço, querida. Tudo que é novidade, coisa nova, e a gente não entende ainda bem, é natural sentir medo, né, de situações novas. Faz parte, né? Você falou sobre a questão do autoconhecimento, né? Ela falou, estamos bem. Ai, que bom. Maravilha. Deus abençoe, né? Você falou do autoconhecimento, né? Eu acho que o autoconhecimento é fundamental e principalmente a gente trabalhar essa autoconsciência também, que é poderosíssimo, né, Nadir? Trabalhar essa autoconsciência, essa consciência, autoconsciência. Então, toda vez que eu tiver com medo de alguma coisa, entender, ou com insegurança, né? Me fazer perguntas, né? Nossa, de onde que tá vindo isso? Né? O que que eu preciso para me sentir mais segura? O que está faltando, né? Então, são perguntas que a gente mesmo pode se fazer, né? Qual foi o dia, eu lembro disso até hoje, qual foi o dia que eu fiquei com esse medo, parecido com esse medo, e que eu tive muita coragem de fazer alguma coisa, sabe? Então, porque a gente passa diversas vezes, né? Momentos de medo, e que a gente vai lá e experimenta, né? Que nem a gente falou o oposto, né? O medo é a coragem, e depois a gente vê que a gente supera. Então, conectar com isso, né? No momento de medo também é muito bom. Isso. Assim, então, quando eu tenho... falando. Ela que falou que tá tudo bem. Mamãe de primeira viagem quase aos 40, mas tá bem, eu vi a foto, tá super bem. Maravilha, tá quase para nascer, né, Cíntia? Depois manda aí notícias. Maravilha, Deus abençoe aí. Maravilha. Então, Isa, quando a gente tem um desafio, né, um desafio, eu vou falar desafio porque eu não acho que desafio é problema, mas pode ser encarado assim. Um desafio é algo novo, né? Olhar, eu tenho todos os recursos, aí tem que olhar para si, por isso é importante o autoconhecimento, olhar para as habilidades, para os recursos, para os dons, e ter a coragem de, se você não tem um conhecimento, ou você ainda não tem um recurso, buscar como desenvolver. Porque aí, sempre que eu tenho, eu até vou falar sobre essa técnica, quando eu tenho um desafio ou um problema a ser resolvido e eu superestimo o desafio e subestimo a minha capacidade de enfrentamento, eu tenho medo e insegurança. Agora, se eu vejo o desafio ou o problema, vou por desafio, uma situação desafiadora, e eu me conecto com a minha força, eu me fortaleço e reconheço os valores, os talentos, a minha capacidade, e tenho a coragem, alguma que eu não tenho, eu vou buscar, aí eu me potencializo, aí eu olho para o desafio e não vejo esse desafio maior do que a minha capacidade. Aí eu tenho menos medo e mais coragem. E aí, mesmo com medo, eu me desafio a dar os passos. E quando eu dou o primeiro passo, eu já me fortaleço, o medo diminui.
Quando eu dou o segundo, o medo enfraquece mais ainda. E quando de repente eu olho para trás, o medo já não existe mais. Porque a coragem, embora eu tenha medo, eu me desafio e dou os passos. Tá? Uhum. Então lembre-se, você não deve superestimar ao desafio e subestimar a sua capacidade. É o contrário. Olha com clareza para o desafio e vê realmente o tamanho dele, mas olha para você. E se subestima também, olha a sua capacidade, olha os seus dons, olha para tudo que você já fez, olha para as capacidades e as competências que você teve quando você superou outros desafios até parecido. Você fala, caraca, onde está essa força? Está dentro de mim. Então eu vou me conectar com ela agora e vou adiante. É isso aí, Luiz. Veste, bota a fralda e vai. É isso aí, não tenha medo. Veste a fralda e vai. Vai com medo mesmo. É isso aí, Luiz. Vai com medo mesmo. Quando a gente se conecta, né, com o nosso potencial mesmo, com os nossos talentos, com as nossas habilidades, quando a gente olha tudo que a gente... Quantas vezes a gente já passou pelo medo, né? E a gente enfrentou aí a gente sentiu a coragem, a gente conseguiu. Aí, se a gente se conecta com isso no momento que a gente está sentindo medo no nosso negócio, a gente vai conseguir também se conectar, né? Então, isso é muito importante, muito, né? Se conectar, não nos subestimar, né? Não colocar um medo maior do que a gente. Fantástico, muito bom. E outra coisa, Isa, que nos dá força é o propósito daquilo que você vai fazer. Quando você tem um propósito para aquilo que você vai fazer, é o seu negócio vai agregar valor para as pessoas, você vai entregar algo valoroso, e você sabe que tem lá do outro lado alguém que precisa da sua solução, do seu serviço. Quando você consegue enxergar isso, não tem medo que te tire do foco, porque a força do propósito ela é tão grande, ela te conecta com um empoderamento tão grande, que você se desafia e vai. Com fralda ou sem fralda, você vai e faz, né? A fralda do Luiz vai seguir a gente agora nas lives. A fralda do Luiz, hein, Luiz? Vou falar, hein? Veste a fralda e vai. Excelente, muito bom. Ô, Nadir, você falou aí a questão do propósito, né? Ontem nós falamos, né, sobre vendas, né? Falamos sobre isso nas vendas. No final com elas, que é importante elas estarem conectadas com aquilo que elas oferecem de valor, porque tem pessoas precisando delas, né? Então, quando a gente entende, é igual mãe, tá? A mãe, vamos pensar, no nosso negócio é igual. Quando a mãe vê ali o filho chorando, mesmo que ela esteja com sono, ela vai ficar ali com o filho, entendeu? E a mesma coisa a gente no nosso negócio, sabe? Se a gente vê que tem alguém precisando daquilo que a gente tem para oferecer e a gente está conectado com isso, com certeza a gente consegue fazer, a gente consegue entregar. Com certeza. Então, não vai ter muito importante. Não vai ter medo que vai te tirar do foco. É claro, você vai sentir esse medo, mas você vai se desafiar e vai em frente, vai encarar e vai superar, com certeza. O propósito é muito forte. O propósito dá um empoderamento muito grande pra gente. Quando você entende a sua missão, o seu propósito, você ultrapassa qualquer barreira que tiver pela frente para chegar lá. Fala aí, Nadir, as estratégias que você vai deixar para o pessoal, para eles lidarem com medo, com insegurança. Vou falar. Antes, sabe o que eu quero falar antes? Assim, o que esses impactos negativos, se a gente ficar nessa vibe, nessa energia do medo, da insegurança e ficar se paralisando, o que isso pode causar é um ciclo de autossabotagem. Você quer algo conscientemente, quer ir para o seu negócio, realizar tal coisa, empreender tal coisa, mas como nós falamos no início, a autossabotagem é um mecanismo automático, se a gente não tomar cuidado e ficar atento a isso, Isa, a gente pode entrar nesse ciclo de autossabotagem e nem perceber que está se auto-sabotando e fica girando em círculo e não consegue atingir o objetivo, que é o empreendimento, a realização de um projeto ou de um negócio, tá? Então, ficar muito atento para não cair nessa vibe. E não tem quem se livra
do medo e da insegurança em algum nível, tá? Como eu falei no início, todos nós somos vulneráveis a ter, nós somos programados para ter, então nós temos, né? E somos duais, a gente tem uma força muito grande, talentos, mas a gente também tem as nossas limitações. E se a gente, então, não se cuidar, esse automatismo pode nos levar a comportamentos sabotadores e ficar nesse ciclo. E aí é um impacto negativo. Você quer conscientemente realizar seu negócio, o seu empreendimento, mas tem uma força contrária que inconscientemente te leva para o foco do lado contrário, para o sentido oposto. Então, esse é o cuidado, para ficar bastante atento. E todos os 4 padrões comportamentais que nós temos, os 4, mas tem um deles que é mais desenvolvido, todos eles têm um medo característico, tá? Por exemplo, os executores, que é um padrão da ação, ele tem medo do fracasso, tá? Ele tem medo do fracasso. Por isso que ele é tão workaholic, porque ele quer fazer aquele lado, o automatismo do fazer. Porque o medo dele é de fracassar. O planejador, por exemplo, ele tem o medo da crítica. Ele tem muito medo da crítica, por isso que ele quer se organizar. Ou tá travando? Oi? Tá Travou, ouvindo? mas voltou. Voltou? Voltou, Vocês gente. Fala pra gente se voltou. vê se todo mundo ouviu, né? Então, eu estava falando que Ela falou do planejador. o planejador, ele tem o medo da crítica, por isso ele procura ser perfeito, fazer tudo com perfeição, né? O executor, ele tem medo do fracasso, então ele é um workaholic, né? Fazedor, né? O comunicador é medo da rejeição, tem medo da rejeição, e o analista, que são os das análises, né, das possibilidade, o mais ligado a regras, normas, controles, ele tem medo do desconhecido, tá? E olha só, e aí, o que pode pegar o medo do desconhecido pode gerar insegurança nos analistas, pode gerar dúvidas, e isso tem um impacto, pode procrastinar um objetivo, isso no negócio é ruim procrastinar, pela dúvida. Ele pode perder o time de fazer um investimento, de fazer tal coisa, porque ele esperou demais, porque ele estava mais em dúvida e indeciso, tá? Cadê ele? O executor, por exemplo, a intolerância, ele é muito raivoso, ele é muito, às vezes, agressivo, e isso pode impactar negativamente nos negócios dele, tá? O comunicador, que é o medo da rejeição, ele tem uma dependência emocional. Gente, eu estou falando no geral. Pode ser que alguém fale, mas eu sou comunicador e eu não tenho esse medo, ou eu não tenho dependência emocional. É em nível, né? Em algum nível, em algum grau. É uma tendência desse comportamento, desse perfil comportamental, ter medo da rejeição, logo ele tem aí uma dependência emocional. Ele foca mais, às vezes, no outro para agradar o outro, esquece um pouco dele, porque ele quer ser amado, ele tem receio de ser rejeitado, tá? E o planejador... Depende também do nível de consciência, sim, de autoconhecimento que ele já tem, né? Isso, exatamente, o nível de consciência, ou então a pessoa já superou, já trabalhou isso, né? O planejador que tem medo de crítica, por exemplo, ele é procrastinador. Como ele tem medo de se expor, de errar e ser criticado, ele pode desistir, ou então ele fica adiando muitas coisas. E esses mecanismos aí, ele é automático, muitas vezes a pessoa até desconhece. E se você não buscar um processo de autoconhecimento, pode ser que você não se identifique e ficar patinando aí em círculo e sendo pego por um desses mecanismos aí, desse comportamento sabotador. Agora vamos falar das técnicas que nós pensamos para eles, né? Bom. Gente, ela falou dos 4 quadrantes do perfil DISC, tá?
Eu já fiz uma live só para falar de DISC, de perfil Olha comportamental. aí. Quem ainda não fez o seu perfil comportamental e ela linkou o medo de cada perfil comportamental. Ó, o Luiz falando, estou trabalhando nisso. Excelente, Olha Luiz. aí. Quem Joia. ainda não tem conhecimento do seu perfil comportamental é muito importante, tá? Perfil comportamental, eu falo que é um raio-x que você tira assim de você, ó, tá aqui. Essa é a tua predominância comportamental, tá? É comportamento, e comportamento é mutável. Então é Exato. possível trabalhar. Só que o que ela está dizendo é que cada comportamento tem uma tendência a ter um medo específico. Então, quando a gente Exato. conhece isso aqui, é aquilo que eu falo, um inimigo visível é muito mais fácil da gente trabalhar do que um Com invisível. Então, certeza. quando você Isso faz mesmo. um teste de perfil comportamental, você já sabe assim, agora eu já sei que esse medo aqui é o mais possível que eu tenha. Então, é nele É que eu vou isso aí. mirar e é ele que eu vou trabalhar. Tem? Isso aí, perfeito, é isso mesmo. Quando eu conheço meu inimigo, eu consigo criar o antídoto, né? Eu consigo me fortalecer porque ele é visível. O duro é trabalhar com um inimigo invisível, você nem sabe de onde está vindo, né? Mas quando a gente sabe, fica muito mais fácil a gente combater. É isso mesmo, Uhum. Isa. Por isso que o autoconhecimento é libertador. O E hoje autoconhecimento e tem conhecimento. testes, né, Nadira? A gente hoje, Tem. e diversos profissionais utilizam testes que conseguem fazer, né, dar essa clareza para você. É isso que a Sim, Nadira está falando. Ela está falando do teste DISC, tá? Que é um teste de perfil exatamente. comportamental. Ela E também aí, aplica, eu também aplico o de sabotadores. Então, dá muita e clareza para você. dá. E aí eu vim linkando, né, com a experiência, o padrão comportamental com a parte, com os medos, né, com as feridas aí mortais de cada quadrante, né? E aí deu para fazer esses links aí, né, com as Oi, feridas Ana, aí. seja bem-vinda. Legal. A Aline também entrou. Eline, um beijão para A você. Aline, a Adri Adri também. também, a Adriane também entrou. Legal, Sejam bacana. bem-vindas. O Então, Luiz, Nadir, ele é de Monte Belo. Eu fui lá dar uma palestra lá para ele uma vez. Monte Belo é sul de Minas. Legal. a Aline está falando verdade. Reconhecer as dificuldades é muito bom, porque ajuda a É, trabalhar em cima delas. Excelente. A com Aline é uma certeza. psicóloga super querida, a gente já deu uma palestra juntas. E quem não segue ela, siga, porque ela tem umas postagens incríveis. Maravilha. Joia, Isa. Então, vamos falar das estratégias, né? Então, como se livrar ou como minimizar, né? Bom, o autoconhecimento é tudo, porque a primeira estratégia para se minimizar o medo, né, e se livrando do medo, porque assim, medo a gente vai sentir sempre, faz parte da natureza humana, mas é como fazer com que ele não me trave, né, ou não me impeça de realizar o que eu desejo nos meus negócios, na minha vida. Então, gente, a primeira estratégia é acredite mais em si mesmo. Tá? Como que você vai acreditar mais em você? Se autovalida, porque nós somos treinados a olhar para o que falta, a olhar para o negativo. Não, olhe para o seu positivo, olha para as suas realizações, olha para quantas coisas bacanas você tem. E isso vai ajudar você se dar mais alto valor, né? Acreditar mais em você, se autovalorizar mais. E o autoconhecimento é que vai fazer ajudar você a entrar em contato com seus dons, seus talentos, com as suas capacidades, com as suas habilidades, com as suas forças, com seus valores, com a sua missão, com o seu propósito. Então, se você não tem um coach ou não tem um mentor, então, porque assim, você pode conseguir isso sozinho, só que sozinho você vai demorar mais. Se você tem um especialista junto com você para te acompanhar, com certeza você vai encurtar caminhos, né? Então, busca aí, de alguma maneira, um profissional para você se aprofundar em você mesmo, né? Além de conhecer fora, lembra? Eu tenho que conhecer fora, mercado, meu cliente, mas você tem que conhecer dentro, porque se dentro estiver desorganizado ou não estiver profundo, você projeta o que tem dentro. E aí, se dentro está ruim, dentro não está conectado, fora também vai ficar assim. Então, é importante olhar para si para você se potencializar. Então, essa é a primeira estratégia. Acredite mais em você. Se conecte com o seu alto valor cada vez mais. Tá? A segunda estratégia é olhar, né, o que está bom e também ter a coragem de olhar o que precisa ser mudado. E assumir essa mudança, tá? Assumir, ter coragem de encarar. Isso precisa ser mudado, tá? Porque nós somos
maravilhosa, tem uma porção de coisa bacana, mas tem umas limitações. Então, olha para isso, né? E aí, traça uma meta, isso vai ser mudado, e o que que você precisa fazer para mudar aquilo, tá? Se você não conseguir enxergar tudo sozinho, não tenha coragem, busque ajuda, né? Mas, com certeza, você já caminhou, às vezes sozinho, mas para agilizar, pode ir acompanhado, que vai mais rápido, né? Terceira dica ou estratégia, desenvolver novos hábitos. E como é que eu vou desenvolver novos hábitos? Primeiramente, com o segundo, que é o anterior, que é verificar o que precisa ser mudado, assumir isso, decidir mudar, e a partir daí sim você vai desenvolver esses hábitos novos, ou essas mudanças desses comportamentos e hábitos novos que vai te levar onde você quer. Então você faz algumas perguntas, né? Quais são os hábitos atuais que eu tenho? Quais são positivos que levam para o meu caminho, mas para o meu destino, para onde eu quero? Quais que me tira do meu foco? Quais que o quanto eu estou comprometido com essa mudança? Quais hábitos novos ou recursos novos eu preciso desenvolver para ir em direção a este objetivo que eu tracei para a minha vida, tá? E aí trabalhe para você desenvolver esses novos comportamentos, esses hábitos novos que são muito mais congruentes com aquilo que você deseja, tá? Então, essa é a terceira estratégia. Depois de assumir a mudança, é de fato fazer a mudança, né? E trabalhar para que isso aconteça. Uma outra estratégia, gente, é com a nossa expressão. Porque como a gente expressa, se manifesta e acaba se realizando. Porque a nossa expressão, o que a gente fala, é o que está na nossa mente e normalmente é o que está aqui, é o que a gente está sentindo, embora a gente nem tenha esse conhecimento muitas vezes. Então, é importante cuidar das palavras. Falar, expressar, quanto mais positivo possível, tá? Por quê? Porque as nossas palavras, elas criam a nossa realidade, tá? Nós somos um imã de energia. Isso não é nada místico, esotérico, isso é ciência, tá? O que a gente fala é o que está na nossa mente e no nosso coração. E o que nós pensamos e sentimos é que vai criando aí a realidade. Então, troque as palavras, vamos expressar coisas positivas, tá? Então, essa é a quarta estratégia. E a quinta é mudar a nossa mente. Ai, Nadir, mas como é que eu mudo? Todo mundo fica falando, tem que pensar positivo, tem que pensar positivo. Sim, porque a nossa mente, a Carol Dweck, que é uma psicóloga americana, ela fala de 2 padrões mentais. O padrão fixo, que é aquele que eu acredito que eu nasci assim e vou morrer assim. Será que é assim? Claro que não, a gente sabe que tudo pode ser mudado, né? A gente pode evoluir. Se você olhar há 3, 4, 5 anos atrás e hoje, o quanto você evoluiu. Se você projetar para frente, você pode projetar uma visão evoluída que você pode chegar lá. Então, as coisas mudam. Então, desenvolver um mindset progressivo de desenvolvimento, alinhado com esse padrão mental positivo. Porque se a minha mente cria a minha realidade, quanto mais eu estiver focado nos pensamentos positivos, eu vou expressar cada vez mais positivo e eu vou fazer mais coisas positivas. E para não ficar muito vago, eu vou dar algumas dicas de como fazer isso na prática. Como eu fazer um mindset positivo? Como, então, eu ter uma mente positiva? Primeiro, alimente a sua mente com pensamentos positivos. Ok, fica vigilante, né? Em vez de você pensar, isso não vai dar certo, que tal? Pode dar certo. O que faz você acreditar muito mais que pode não dar certo? Por que não acreditar que pode dar certo? Você vai avaliar, tem probabilidade, pode dar certo por isso, por isso, por isso, mas ok que eu também olhe os prós e os contras. E mesmo às vezes eu tendo muito mais possibilidade que vai ser positivo, mas eu ainda tenho uma tendência a ficar achando e me segurando por um negativo. Então, assim, alimente com pensamentos positivos. 2, aprenda pelas experiências. Isso ajuda a ter uma mente positiva. Toda experiência, porque assim, não vê como algo negativo. Sempre é um aprendizado, sempre é uma possibilidade de você não repetir aquilo. Então, olha aí o positivo. Mesmo algo que não foi legal, mas veja pela experiência, pelo aprendizado que você teve, né?
Diálogos internos, tenha diálogos internos positivos, quando você pensa e fala sobre você, sobre o mundo, ao invés de você ficar olhando para os seus defeitos, para o que está faltando, que tal olhar para tudo que você tem, para tudo que você já fez, e fazer coisas, falar de você coisas positivas, fazer esse diálogo interno positivo, te positivando, te validando, te incentivando, tá? Listar coisas boas e realizações que você já teve. Tudo isso ajuda a ter uma mente, um mindset positivo. E fazer as coisas com leveza, com alegria, com positividade, com divertimento. Tudo isso ajuda a ter essa mente, esse mindset positivo. Que você vai atrair muito mais coisas positivas e as coisas para você vai ter mais leveza. Tá? Acredite, isso não é balela New Age, não. Isso é ciência, tá? Isso aí. Não é? Nadia, a Aline colocou, dá até mais ânimo, né? Sem dúvida, Claro. Aline. A gente costuma dizer assim, olha, até você é autônoma, você é profissional liberal, você é dona de casa. Se você faz as coisas dessa forma, com certeza o seu dia vai ser muito melhor do que se você faz as coisas toda reclamando, olhando para o que falta, para aquilo que ainda não concluiu, né? Então, veja a diferença, né? De como que você dorme num dia que você... Nossa, como as coisas estão boas. Nossa, como eu evoluí nisso. É isso que a Nadir está falando, né? Exatamente. A Nadir está falando, modifica o padrão mental que a gente foi... Porque nós somos condicionados a isso. Condicionado. Eu posso condicionar no positivo. Se eu aprendi a me condicionar no negativo... Né? Se eu fui condicionado no negativo, por que não me condicionar no positivo? Sim, né? Fazer o inverso. Exatamente. Ao invés de olhar, o copo está meio de água. Por que eu tenho uma tendência a olhar para o meio vazio? Eu posso estar meio cheio, não tem meio? O copo meio cheio. O pensamento positivo nos leva ao caminho da felicidade. Com sem certeza. Dúvida. É isso aí. Um ponto aí que eu queria falar também, Nadir, a respeito disso, é o quê? É muito importante a gente também não limitar a nossa visão a uma coisa, a uma opinião. Abre-se para possibilidades, sabe? Isso. Hoje de manhã eu estava conversando com uma mãe, e aí ela estava assim, o ponto dela de conflito com o filho era porque ela tinha certeza que o filho estava fazendo uma determinada atitude por conta de uma verdade absoluta que ela tinha, era dela aquilo. E aí eu comecei a... Uma rigidez, né? Quais eram as possibilidades que podiam estar levando aquele filho a ter aquela atitude? E aí ela falou, nossa, eu nunca pensei assim, sabe? E a partir daquele momento que ela se abriu para, olha, existem outras possibilidades para isso estar acontecendo. E a mesma coisa com o nosso negócio, sabe? Às vezes as mulheres, elas não usam esse feeling que elas têm, né? Essa sensibilidade. Na empresa, a gente precisa utilizar isso. Quais são as possibilidades que eu tenho no meio desse desafio? Estou com um problema aqui, não consigo fazer captação de cliente. Quais são as possibilidades que eu tenho? Gente, papel e caneta na mão é simples, tá? Pega um guardanapo, pega um caderninho e anota, sabe? Vai anotando. E um outro ponto também, né, que eu quero deixar, Nadir, pedir ajuda. Porque tem uma questão, né? Isso aí é o poder de estar em grupo, né? A gente fala de mentoria, as pessoas não entendem. Mas é o poder de estar em grupo, tá? Quando a gente está em grupo, a gente montou um grupo até recentemente, que uma já ajudou a outra, uma já divulgou a outra indicou a outra que já vendeu 3 produtos, e é o poder de você estar em grupo, entendeu? Estar em grupo faz você pedir ajuda, faz você se colocar vulnerável, faz você ajudar. Então, não fique sozinha também. Tá com dificuldade? Peça ajuda. É isso aí. Quando a gente está em grupo, cria-se uma identidade e uma inteligência do coletivo. Se sozinho a gente consegue ter ideias, às vezes, se a gente está aberto para isso, imagina um grupo com todas com essa mesma vibe, com esse mesmo objetivo. Quanta criatividade, quanta cocriação, né? É incrível, realmente. Maravilhoso. Isa, para finalizar, eu tenho 3 técnicas aqui que para a pessoa trabalhar em casa e a partir desse momento para se positivar, para ter mais positivismo, para se livrar cada vez mais aí dos medos e das inseguranças e empreender, né? Atingir suas metas, seus objetivos. Bom, eu já até falei um pouquinho dela. Ela chama régua dos desafios ou barra problemas. Eu prefiro desafios.
Então, assim, é sempre olhar e potencializar a sua capacidade de enfrentamento. Muito mais, você tem que ser assim, analisa, porque a nossa tendência é diminuir a capacidade de enfrentamento e potencializar o desafio. Essa é a tendência natural. Não caia nessa de ir direto nessa. Não. Para e pensa. Peraí, esse é o desafio. Aí, antes de você deixar sua capacidade lá no pé, olha para você, olha para os seus recursos, olha para os seus talentos, olha para as suas capacidades, olha para tudo isso. Quando você faz isso, a sua capacidade de enfrentamento sobe. E quando você vê, o desafio fica menor. É isso que você precisa ver, fazer essa régua para você sempre olhar para a capacidade de enfrentamento muito maior do que o desafio ali para você. E se você achar que você precisa potencializar um recurso ou outro para aumentar essa capacidade de enfrentamento, vá buscar. Não tema, né? Buscar ajuda e buscar aprendizado mesmo, né? Essa é a primeira. A segunda, diante de um desafio, pare, né? Stop, respira. Vê o que você. A meta é superar aquele desafio, né? Sempre o desafio é você transcendê-lo, é você transpô-lo, não é assim? Ok. Aí você para, respira, olha do outro lado onde você quer chegar na superação dele, vê as alternativas que você acabou de falar, abra possibilidades. Ah, isso aqui me leva à solução, isso aqui também. Ah, sim também. Chega a 3, 4 soluções, alternativas de solucionar aquela questão. A partir do Ótimo. momento que você chegou às 3, você vai analisar as vantagens e as desvantagens de cada uma delas. Analisa, perdas e ganhos. Se eu optar por essa, eu ganho aqui, mas eu perco ali. Se eu optar por essa, eu ganho aqui e perco ali. A hora que você fizer essa análise de perdas e ganhos dessas 3 ou 4 alternativas, escolha uma delas, aquela que mais vai ser viável, tá? E aí, a partir do momento que você decidir, foca, vá, haja em cima dessa aí, tá? E assim você vai resolver aquela questão. E a terceira, faça uma lista das suas realizações, das suas conquistas, das suas superações. Sempre que você sentir que está fraquejando, que está inseguro, que está com medo, para e reflita sobre a sua história e vê quantas superações, quanta transcendência, quantos obstáculos você já venceu na vida. E aí, quando você faz isso, você se conecta com a sua força, porque a capacidade de superação que você teve nas coisas que já passaram, elas estão dentro de você. Você pode se conectar com elas a hora que você quiser. Tá? E a hora que você faz essa lista, você olha, caraca, quanta coisa eu fui capaz de fazer. E é claro, agora é outro desafio parecido, eu só me conectar com essa força aqui que eu já vou resolver. Então é isso, tá? Sem dúvida. Nossa, Nadir, quanta coisa, né? Bacana aí que você deu. E o que eu costumo dizer é que se você pegar uma ação para colocar em prática, já valeu a pena, né? É E de isso aí. passinho em passinho, a gente vai aí nos desenvolvendo e a gente vai alcançando o nosso próximo nível. Eu É tenho isso aí. falado muito aqui nas lives, sabe, Nadir? As pessoas têm mandado muitas mensagens que a gente tem ajudado muitas pessoas. E eu fico muito Bacana. feliz, porque esse é o nosso propósito, né? A gente Esse é o está cumprindo aí propósito. o nosso propósito de ajudar pessoas. Então, É isso é aí. isso, sabe? Eu tenho falado isso, que nós sempre temos o próximo nível, seja Sim. pessoal, seja profissional. A gente sempre tem o espiritual também. Então, a gente sempre tem o nosso próximo nível, sabe? Então, não se permita ficar estagnado, sabe? Não se permita ficar na mesma linha. Veja aí qual é o próximo passinho que você precisa dar. Vai lá, né? Pega aí o que você precisa, tanto de desenvolvimento pessoal quanto de conhecimento externo, como a gente falou hoje, dê o seu passinho e vai, né? É É isso que a isso aí. gente tem falado para vocês. Evoluindo Nadir, sempre. evoluindo sempre, isso aí, sem dúvida, né? Não podemos parar de jeito nenhum. A evolução é contínua, né? Com certeza. É, acho que a única certeza, né, que a gente tem aqui é de evolução, né? De sempre estar aí Uhum. avançando e evoluindo para o próximo estágio. Nadir, Isso aí. fala um pouquinho aí de onde as pessoas podem encontrar você, do Espaço Ser, que é um espaço super bacana que eu já conheci. Quem quiser te contatar. Então, aqui no Instagram, quem não me segue ainda, aí que te segue, tá aí conosco, quiser me seguir, é Nadir Paz, _, coach oficial. Então, me sigam.
O Espaço Ser é um espaço de atendimento, então aqui é a Nadir psicóloga, a Nadir coach, que atende também, né? Um espaço que a gente tem aqui na Conselheiro Nébias, 444, sala 801, quem não veio visitar, está convidados aí a nos visitar, embora ainda não está totalmente aberto, mas de máscara a gente está atendendo, álcool gel a gente já está atendendo. Então, aqui é o espaço físico, né? E lá no Instagram, então, lá, eu sou treinadora, então eu treino coach, dou formação, também faço a mentoria, Mentoria, né? tem um programa de emagrecimento que, além de eu executá-lo, né, de eu atender pessoas, mas eu também faço a mentoria para profissionais de saúde, coaches que quer ter esse nicho, né, quer ter essa especialização, quer ter essa formação, então eu também treino para que eles já tenham uma especialidade, né, já tem um nicho específico, já é um programa estruturado, com uma história desde 2015, já impactou centenas de pessoas, enfim. E então, coach que queira criar o seu negócio e que o seu nicho, como estruturar, como criar o programa, como criar uma estrutura, também eu ajudo. Então, isso é um pouquinho sobre a Nadir. Me acompanhe lá no Instagram, tem sempre algo lá para vocês. E eu Tá também, o bom? meu Instagram vocês têm, é Isabelle Alves Coach, estou no espaço Compartilhar, na Avenida na Costa, 414, Conjunto 93. Venha tomar um café com a gente, na hora do café, a Isso gente aí. consegue abaixar um pouquinho a máscara, né? É isso É o aí, horário Dá. que eu e a Nadir, a gente consegue abaixar a máscara na hora do café somente. É, Mas venha isso tomar um aí. café, você é muito bem-vindo, tá? Meu trabalho também é desenvolver pessoas, né? E gerenciar, eu falo que eu trabalho com desenvolvimento de pessoas e gestão de negócios, né? Então, isso é muito Uhum, importante, ajudar você a ter mais segurança, né? Mais autoconfiança aí, isso para aí. fazer uma gestão de negócios. A Nadir, Ah, uma parceria, né? A Nadir tem um curso de autossabotagem, gente. Falem com ela, tá? E a gente fez uma parceria agora, né, Nadir, no Arsenal. sim. Conta aí, fala do seu curso e quem quiser conhecer o Arsenal, eu falo aqui. Ah, legal. Então, essa questão dos medos, da insegurança, se a gente não se cuidar, a gente pode entrar nesse ciclo de autossabotagem. E quem quiser se aprofundar nesse assunto, eu tenho um curso de 10 horas, ele é online, super acessível. É só me mandar uma mensagem lá no aqui no meu direct, que eu passo o link aí para vocês, né? É quem quer se aprofundar. E, inclusive, no seu arsenal tem uma aula lá de Tá uma aí. hora e meia, mais ou menos, que é uma síntese sobre esse assunto também, né, Isa? Então Isso fala do seu aí. arsenal aí. Legal. Quem quiser saber mais, né, o Arsenal foi a gente juntou, né, diversos profissionais aí que tem o propósito de ajudar empreendedoras e vamos trabalhar 3 pilares, tá, Ney? O autogestão, que é o desenvolvimento pessoal, autogestão pessoal. Vamos trabalhar estudo de mercado e gestão Legal. empresarial, porque tem muitas pessoas autônomas que não sabem fazer financeiro, não sabem precificar. Eu falo, se você está trabalhando muito, você tem que estar com muito dinheiro. Porque se não tá, a conta não tá batendo, tá? Tem É isso aí. questão aí na gestão empresarial que você precisa estar dando uma olhadinha. Então, a gente juntou os 3 pilares aí para entregar tudo isso pronto para você. Hoje encerram as Legal. inscrições e se você quiser mais informações, tá lá no link da minha bio ou pode vir falar comigo, tá? Então, são diversos profissionais com diversas competências, finanças, vendas, marketing, para entregar tudo pronto para você conseguir estruturar a sua empresa e aí definitivamente faturar um pouquinho mais aí no seu negócio, tá bom? Procure a É, gente. é isso aí, Aí, Isa. Procure, porque assim, com um acompanhado, com um mentor, é muito mais fácil você se superar aí dos seus medos, dos seus receios. Olha aí, tem um mentor trazendo conhecimento, trazendo a experiência, trazendo técnicas para superar e vencer com mais agilidade, né? Superar as dificuldades. Então, aproveitem aí a oportunidade. é a nossa última dica para vocês, tá? Então tem um acompanhamento que isso aí encurta o caminho de vocês. Pessoal, muito obrigada, tá, pela participação de vocês. Foi mais uma live rica e você participando, você está ajudando muitas pessoas, tá? Vocês não têm ideia de quantas pessoas já vieram agradecer a gente
por cada live que a gente fez. Então, quero agradecer você que se permitiu estar aqui nessa 1 hora contribuindo com a gente, contribuindo com muitas pessoas, viu? Muito obrigada mesmo. Nadir, muito obrigada para você, viu? Um grande beijo. Sabe que eu sou sua fã, né? Eu também, super parceira, né? Pode contar sempre comigo. Agradeço a cada uma das pessoas que estão aí nos assistindo. Gratidão por ter aí ficado esse tempo conosco, tá? Falou, Isa. Gratidão pela parceria de sempre. Estou por aqui. Beijo. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.